Esse é o nosso podcast Amar de Novo, onde nós discutimos estratégias na sua jornada para amar de novo. Isso é, ir do término de um relacionamento até a abertura do seu coração, né, a abertura do caminho para amar novamente. E o meu nome é Ulisses Aguiar e o tema de hoje é apólice de seguro contra o amor. O que eu estou querendo dizer com apólice de seguro contra o amor, tá? São mecanismos que nós mesmos compramos e vendemos no nosso sistema que, a pretexto de nos protegerem, eles acabam nos afastando do amor. Na prática, é como se são decisões que nós tomamos, que nós achamos que é para o nosso bem, só que na realidade elas são tiros no pé, tá? E é isso que a gente vai ver aqui hoje. Coisas que a gente acha, a gente tem total convicção de que tá fazendo certo, tá fazendo direitinho. Poxa vida, eu vou encontrar uma pessoa legal com isso. Ou eu tô me projetando num relacionamento de uma forma muito bacana, só que na realidade a gente tá dando tiro no pé, a gente tá fazendo um caminho reverso, tá? E é isso que a gente vai ver aqui hoje. Quando eu falo apólice de seguro contra o amor, o que eu tô querendo dizer são coberturas, tá? Contra o amor. São blindagens contra o amor. Que a gente acha que tá protegendo, acha que tá fazendo bem, mas são tiros no pé. Eu relacionei 10 coberturas contra o amor dessa apólice de seguro. Essas 10 são as mais frequentes, tá? São as que eu mais encontrei. E a gente vai ter um estudo de caso em que a pessoa, infelizmente, manifestou as 10 todas no mesmo contexto. E é por isso que eu achei muito rico de apresentar aqui para vocês. Vamos começar agora a abordar ponto a ponto dessa apólice de seguro contra o amor, as 10 coberturas principais que ela tem no estudo de caso que eu vou apresentar para vocês agora. Há um tempinho, alguns meses, uma amiga minha, a gente vai chamar essa amiga de Fabiana, tá? Não é o nome dela de verdade, tá? Antes que alguém pense, nossa, putz, eu conheço a amiga. Não, não, calma. Ela não se chama Fabiana de verdade. É só o nome que eu tô dando aqui pra ela, tá? Essa menina, essa minha amiga Fabiana, ela é muito inteligente, ela é esforçada, é muito bonita, enfim. E ela tava querendo entrar em um relacionamento em que ela encontrasse o match ideal dela em inteligência, beleza, esforço. E ela falou assim, poxa vida, por semanas ela ficou falando, vou me encontrar com o menino, etc e tal, tô muito empolgado para conhecê-lo e tal. E como é que ele é? Ah, ele é bastante inteligente, ele também é atraente, parece ser uma boa pessoa, enfim. Aí chegou o dia do encontro que eles foram ter, e eu perguntei, como é que foi esse encontro, né? Você gostou, você não gostou, você ficou animada, ele te tratou bem? E ela tava muda, calada. Mas sabe quando você percebe que a pessoa quer falar? Você só tem que perguntar mais um pouquinho? Aí eu perguntei mais um pouquinho. E ela falou assim: o encontro foi um fiasco. Eu detestei o encontro. Eu falei, nossa, mas como assim? Por quê? Aqui entrou a primeira cobertura, a primeira apólice de seguro dela contra o amor. E o que ela me disse foi o seguinte: perceba, tá? São coisas bobinhas, mas às vezes nós mesmos temos isso no nosso dia a dia e não percebemos. Porque são mecanismos conscientes, alguns, e outros são inconscientes. E ela disse assim: eu não gostei porque ele não me trouxe flor. Ele não me trouxe uma flor. Eu falei, nossa, ele não te trouxe uma flor? Sim, se eu fosse especial para ele, se eu fosse me abrir ao amor, enfim, se eu fosse entrar nesse relacionamento, enfim, ele teria que ter trazido uma flor para mim. Como ele não trouxe uma flor para mim, acabou ali. A gente mal tinha se visto e para mim já tinha acabado. Não fazia sentido continuar. Mas eu continuei, passei o dia com ele. Falei, interessante. Essa é a primeira cobertura, a primeira apólice de seguro contra o amor, que nos blinda contra o amor. Que é o seguinte: eu me abro para o outro, eu me abro para amar de novo se o outro fizer tal coisa para mim, ou se ele disser tal coisa para mim, como se fosse uma senha, como se fosse um password, certo? No caso dela, a senha era ele ter trazido uma flor para ela. Como ele não trouxe, ela, no sistema de seguro de proteção dela, achou que para ele ela não era especial, ela não era ninguém. Então violou, bateu logo de cara com a primeira cobertura dela. Não trouxe uma flor. Eu te amo C, eu sou especial para ele C. Às vezes nós temos disso também. Se a pessoa chegar atrasada 15 minutos, 1 hora, 3 horas, eu mesmo já esperei por alguém por 3 horas. A pessoa tinha justificativa para isso, tá? Mas seja como for, às vezes nós bloqueamos o caminho, fechamos o caminho por um se. Eu vou me abrir para o outro se tal coisa acontecer ou se o outro fizer tal coisa para mim. No caso dela, o cara não trouxe a flor e ali ele tomou bomba no processo dela. Mas ainda assim ela continuou o dia com ele. Eu achei isso intrigante. Por quê? Apesar dele não ter trazido a flor para ela, que era o passo zero no sistema dela, ela continuou com ele. Que diferente isso, né? Que estranho isso. E aí eu procurei extrair mais daquela conversa. Falei assim, bom, e se, continuei falando com ela, né? E se, Fabiana, ele não te trouxe a flor porque vocês foram se ver muito cedo e naquele horário, ela de fato falou que eles foram se ver muito cedo, tá? Eles começaram o dia juntos. Tipo, umas 7 da manhã, 8 da manhã, eles começaram o dia juntos. Eles se encontraram em um parque.
mas isso eu fui saber depois na conversa. Eu vou falar para vocês aqui. E aqui entrou a segunda cobertura dela contra o amor. A segunda cobertura dela contra o amor é: eu sei a minha verdade, tá? Nós, às vezes, aplicamos a mesma coisa no nosso sistema de amor, tá? Eu sei a minha verdade, você tem a sua convicção. Tudo pode dizer o contrário, mas você sabe a sua verdade. E com ela não foi diferente. Ela falou o seguinte, eu falei pra ela assim: e se ele não te trouxe a flor, porque as floriculturas estavam fechadas nesse horário? Ou se ele não achou nenhuma flor bonita pra te entregar? Ou se ele queria fazer uma outra coisa, uma coisa especial? E se... Ela nem esperou eu terminar de falar. Ela falou assim: vocês são homens, vocês se defendem mesmo sem se conhecerem. Ele não me trouxe a flor, e ponto final. Eu sei a minha verdade, e a verdade é que ele não trouxe a flor pra mim. Ponto final. Falei, bom, e como o fato dele não ter trazido a flor pra você impacta você? Como é que isso daí se traduz pra você? Por que é tão importante isso pra você, né? E aqui vem a terceira cobertura. Eu tô olhando do lado, tá, galera? Porque tem várias anotações que eu fiz aqui das coberturas, tá? São 10 coberturas que eu preparei pra vocês, e pra não esquecer de nenhuma, eu coloquei do lado pra eu não esquecer. Aí, terceira cobertura. Terceira cobertura de apólice de seguro dela foi era a seguinte: interpretação e dedução. Nós fazemos a mesma coisa. A gente enxerga um elemento e já deduz outro elemento. No caso dela, ela enxergou ele não ter trazido a flor como um sinal drástico de ela não ser especial para ele. E eu falei para ela, bom, mas o dia de vocês, já que esse cara não era um cara especial, você conseguiu passar o dia inteiro com ele. Que interessante, mas como é que foi esse dia de vocês, então? Ela falou assim, bom, ele me olhava nos olhos quando ele conversava comigo, que é um ponto positivo, né? Geralmente as pessoas olham para o corpo, ficam tentando enganar, mas ele me olhou nos olhos, ele abria portas para mim quando a gente entrava em algum lugar, ele se levantava quando levantava da mesa, foi assim. Aí eu falei assim, bom, e você acha que uma pessoa trataria a outra dessa forma se essa pessoa não fosse especial, se essa pessoa não fosse importante? Ela falou assim, não, ele só estava interessado, ele não era especial para ele. Isso é interpretação e dedução, que é a terceira cobertura do sistema dela, tá? E conforme eu for falando aqui, vê se faz sentido pra você, se de alguma forma você já aplicou isso contra alguém, ou se alguém já aplicou isso contra você. Porque às vezes a gente pensa o seguinte: nossa, eu fiz tanta coisa pra ele, ou fiz tanta coisa pra ela, e por que que não deu match? Por que que não deu certo? Porque às vezes o outro tem um sistema de apólice de seguro contra o amor que a gente não vai conseguir preencher, tá certo? É importante a gente conhecer isso porque às vezes a nossa piscina também afunda pro outro entrar. E naturalmente, na piscina do outro também é muito funda pra gente entrar. É tanta cobertura, tanto laser, digamos assim, no meio do caminho, que para alguém conseguir entrar nesse castelo, é uma fortificação, é impossível, tá certo? Tem fosso, crocodilo, ponte elevadiça, tem tudo. Então, essas apólices, essas coberturas contra o amor agem dessa mesma forma. A gente acha que está se protegendo, mas são tiros no pé. A gente está se machucando e está inviabilizando a gente amar de novo, tá? Aí, beleza. A quarta cobertura é o seguinte: eu sei o que eu quero. Talvez você já tenha ouvido isso de alguém, ou talvez você mesmo ou mesma já tenha dito isso pra você. Eu sei o que eu quero. Porque eu perguntei pra ela o seguinte: bom, se esse cara foi tão cavalheiro assim quanto você falou, ele não deve ter chegado lá de mãos abanando, ele deve ter trazido alguma coisa pra você. Quando o homem tá interessado em uma mulher dessa forma, como ela descreveu, porque ela falou que os dois já se gostavam de há algum tempo. Então, finalmente, depois de não sei quantos anos, eles finalmente conseguiram se encontrar. E quando a gente tá tão interessado assim, a gente faz coisas especiais, certo? Se ela falou que o cara foi um cavalheiro com ela, o que que ele fez especial? Ele não trouxe nada, ele veio de mãos abanando? Foi o que eu perguntei. Ele veio de mãos abanando, ele não te trouxe nada. Ela falou assim, não, agora que você tá falando assim, ele me trouxe alguma coisa assim, tô lembrando aqui, ele me trouxe uma coisa. E o que ele trouxe pra ela? Perguntei, o que que ele trouxe pra você? Ele havia trazido pra ela uma carta que ele havia escrito palavras dela com muito carinho. Ela percebeu que ele teve trabalho em escrever aquilo. Ele escreveu à mão, não foi pelo computador. Ela falou que ele escreveu a carta, enrolou num tubinho e amarrou, enfeixou aquilo com um laço. Eu não sei se ele fez um laço profissional, mas não importa. O que importa é que ele fez uma coisa dele, tá? Aí eu falei, nossa, mas tá aí a sua flor. Você falou que o camarada tinha que entregue pra você, né, uma flor. Ele quis fazer uma flor dele. Ele entregou uma flor dele. Não é mais bonito do que uma flor que ele poderia ter comprado em algum lugar e trazido pra você? Não é mais interessante? Ela falou assim, não era uma flor, era uma carta. E além disso, eu não gostei. Eu falei, mas por que você não gostou dessa carta, Fabiana? Poxa vida. Porque eu não tinha onde guardar. Era um tubinho muito incômodo, eu não tinha onde guardar. Eu tinha que carregar aquele negócio pra cima e pra baixo, onde a gente ia. E eu falei pra ela, ué, mas ele não se ofereceu pra guardar pra você? Aqui entra a quinta cobertura dela, que é enxergar o lado vazio do copo.
prestigiar o lado vazio do copo. E ela falou assim: apesar de ele oferecer-se para guardar a carta para mim, segurar a carta para mim, eu não aceitei. Eu não aceitei porque eu queria ficar segurando aquela cartinha e me lembrando de que aquela cartinha não era uma flor. Ela mesma estava reforçando no sistema dela constantemente a primeira premissa, que era a pessoa ama se trouxer tal coisa para ela ou se fizer tal coisa para ela. E com aquele comportamento de ficar segurando o que para ela estava incomodando, que era aquele papel que não era uma flor, ela estava reforçando cada vez mais no sistema dela o lado vazio do copo para ela. Porque aqui ela já falou bastantes coisas positivas desse sujeito. O camarada era cavalheiro, ela passou o dia com ele sem perceber que tinha passado o dia horas junto, desde a hora que começou o dia. Enfim, levantava quando ela levantava da mesa, abria portas para ela, conversava com ela olhando nos olhos dela. Ainda assim, nada disso ela prestigiou tanto quanto aquela bendita daquela flor, porque ela tá valorizando o lado vazio do copo. É como falar assim: nossa, eu amo tudo nesse cara, digamos assim, eu amo tudo nessa menina, mas esse cara é careca, por exemplo. Ou esse cara tem uma barba rala, por exemplo. Ou no caso da menina, ah, gosto tudo nessa menina, mas ela tem um cabelo curto demais. Ou, sei lá, eu não gosto da cor do esmalte dela. Sabe, tipo uma coisa que, mas ainda assim, sem perceber, nós temos isso como uma apólice de seguro contra o amor. É um detalhe, sabe? Eu tenho colegas que, por causa da mão da pessoa, o formato da mão, pensa, essa pessoa não serve pra mim. Mas, poxa vida, ela é uma pessoa maravilhosa, enfim, não importa. É a mão dela que não bate pra mim. No caso dela, ela ficava valorizando esse lado vazio do copo, segurando aquela carta na mão, com um pouco de raiva, inclusive, ela confessou. Aí vem a sexta apólice dela, a sexta cobertura dela contra o amor. A sexta cobertura dela contra o amor era, que é comum também em diversas pessoas, que é moldar a realidade, a nossa percepção da realidade. Moldar a realidade, a nossa percepção da realidade, é mais comum do que nós imaginamos, tá? Inclusive tem prêmios Nobel desse assunto. Não sei escrever isso para vocês, tá? Mas trata-se do experimento do gato de Schrödinger. O gato de Schrödinger é um experimento que ganhou um prêmio Nobel de física, que mostra que a nossa percepção da realidade, a forma como nós vemos a realidade, altera notadamente como a realidade se manifesta, pelo menos para nós. Pelo menos para nós. E no caso dela, ela agiu exatamente assim, moldando a realidade conforme a percepção dela da realidade, porque a gente continua a conversa, né? Falou assim, bom, como é que foi esse seu dia com esse menino? Conta pra mim com calma, como é que foi o dia de vocês, tá? Deixa eu saber como é que foi. Aí ela falou, bom, a gente se encontrou de manhã, ele havia planejado o encontro inteiro, porque a gente foi para um parque, ele havia planejado um piquenique nesse parque, ele levou tudo. Ele me pegou na casa, né, como eu falei para vocês, pegou na casa dela, trouxe a carta para ela. Passaram o dia lá no piquenique no parque, ela não viu essas horas passarem. De lá, ela falou, ele me levou para um lugar do qual eu nem me lembro de ter falado para ele que eu gostava. Talvez se eu falei foi só uma vez, e foi há muitos anos. Mas ainda assim ele lembrou. E foi para aquele lugar que ele me levou para a gente poder almoçar. E lá nós passamos horas também, conversando, nos alimentando, enfim. E depois de lá, ele também se lembrou que eu gostava de jogar videogame. E de lá, ele me levou para uma loja de videogame, também tinha algumas esculturas, umas figuras lá, eu não entendo direito. Mas tem gente que gosta, sabe? Umas figuras de desenho animado, animes, eu não sei. Mas ele levou ela para esse lugar também. E de lá levou ela para jogar também alguma coisa que ele, enfim, achou que ela fosse gostar. E ela gostou. Em determinado momento desse encontro, enfim, ela estava falando, né? Ela tomou uma iniciativa, ela deu um passo a mais com esse menino. E aqui ela, como é que eu posso dizer? Ela foi um pouco mais atirada, ela foi um pouco mais ousada no dia deles. Ela se aproximou mais dele, etc e tal. Mas, ela disse pra mim, eu não sei se foi porque ele era lerdo ou se porque ele se fez de desentendido, mas ele não correspondeu à minha iniciativa. E por ele não ter correspondido à minha iniciativa, foi mais um reforço de que eu não era especial pra ele, porque ele não correspondeu. Eu falei, bom, então você tá querendo me dizer que aqui vem a sétima cobertura. A sétima cobertura é a seguinte: então você está querendo me dizer que se você fosse especial para esse menino, ele teria que ter demonstrado o desejo imediato. Assim, ele tinha que ter externado aquilo, correspondido imediatamente quando você avançou nele. Ela falou assim: sim, tinha que ser feito assim, sim. Eu falei, tá bom. E como foram os teus relacionamentos anteriores? Ela parou um pouco para pensar e perguntou: o que você quer dizer? Eu perguntei: as pessoas te levaram flores? Não. Te escreveram carta?
Não. Planejaram os encontros anteriores com você? Não. Como terminou o encontro com as outras pessoas? Ela falou assim: bom, de uma forma ou de outra, sempre terminou no mesmo lugar. Pois bem, e você sempre tomou iniciativa com essas pessoas? Às vezes eu tomei, às vezes não foi necessário. Tá bom. Como terminou o encontro com esse menino? Desse encontro? Terminou que a gente se deu um abraço, ele me deixou na minha casa e foi pra casa dele. Falei: tá bom. E por ele ter feito isso, você achou que você não era especial pra ele porque ele não teve desejo por você, certo? Ela falou: certo, é isso mesmo. Não teve desejo, então não era especial pra ele. Falei: tá. E se, apesar dele sentir desejo, ele não manifestou esse desejo pra cima de você, ele não correspondeu à sua iniciativa, porque ele também queria ter se sentido especial pra você. Ele também queria ter sentido essa conexão com você. Ele também queria ter a certeza, ou pelo menos o perfume de certeza, de que ele era especial, ele era único pra você. Não te ocorre isso? E por isso ele não se manifestou dessa forma? Ela falou assim: não, isso não faz sentido. Não faz sentido. E aqui entra a oitava cobertura. A oitava cobertura é a conexão. O que para ela era a conexão? Como é que isso daí se manifestava para ela? Cada um tem a sua forma de se manter conectado com o outro, tá? Só que às vezes a nossa conexão é muito superficial, ou é diferente, pelo menos, da do outro. E aí não vai dar match mesmo. Qual que era a conexão dela? Vamos descobrir. Falei pra ela: muito bem, como é que foi o encontro entre vocês, certo? Você falou que ele te olhava nos olhos, tá certo? Ele estava conectado. Mas e você, quando você estava conversando com ele? Quando ele estava falando, enfim, pra onde você estava olhando? Ah, às vezes para as pessoas brincando no parque, às vezes pro corpo dele. Enfim, tá bom. E sobre o que vocês conversavam? Primeira coisa que eu perguntei pra ela, tá? Pra onde estava o olhar dela? Segunda coisa, qual foi o assunto? Sobre o que vocês estavam conversando? Aí ela falou o seguinte: bom, nós conversamos sobre minha faculdade, no caso era uma pós-graduação, eu acho, sobre minha pós-graduação, sobre um projeto que eu estava terminando, sobre uma viagem que eu farei a Portugal, sobre o meu ex-namorado, ela estava falando, sobre como eu odiava o meu ex-namorado, sobre como meu ex-namorado havia me tratado mal, sobre como eu odiava meu ex-namorado, etc. Mas eu só falei um tiquinho disso, viu? Não foi muito, não. Falei: tá bom. E o que que você ouviu do menino que estava conversando com você naquele momento? O que que você sabe dele? Se eu te pedisse para você me contar uma coisa que ele compartilhou dele com você nesse encontro, o que que você poderia me dizer dele? Ela não soube me dizer nada. O olhar dela foi longe, procurando informação, tentando resgatar na memória, mas ela não soube me trazer nada, porque ela estava em outro lugar. E aqui, às vezes isso acontece com a gente. A gente não entra nessa conexão, porque ela sentiu falta do desejo, tá certo? Do menino, a correspondência do menino para com ela, com relação à iniciativa que ela tomou. Nada de errado o menino tomar iniciativa, é bem legal, inclusive. O problema é que se não tiver conexão antes, vai morrer na praia. Isso vale tanto pra menina quanto pro menino, tá? E a conexão, o primeiro toque, por assim dizer, é olhar. Manter conexão no olhar. Esse é o primeiro toque. Segundo toque, conexão no diálogo. Manter conexão pelo diálogo. Tem conexões que nós fazemos pelo telefone, pelo fato de a gente conversar muito com uma pessoa que a gente se sinta bem. A conexão a gente já estabeleceu. Aí o segundo passo vai ser conexão no olho no olho. E aí o passo seguinte, aí sim, é a conexão da pele. Dar um abraço, ver como é que é, etc e tal. Então, é como se você quando a gente quer começar pelo final, dá besteira, não dá certo. Tentar conectar pelo final ou pelo meio do caminho, não dá certo. Foi o que que ela queimou o filme dela. Essa estrutura de cobertura, essa pólice de seguro contra o amor nessa cobertura aqui tá furada. É isso que eu tô querendo dizer pra vocês, tá. E às vezes a gente faz isso sem perceber. Aquela questão do tipo, o menino que já começa falando assim: "Oi, tudo bem? Manda nudes". Cara, isso daí é corta clima 100%, tá certo? Coisa assim que acontece se a gente perceber. Mas o outro tá mostrando ali pra gente como é que funciona o sistema dele de cobertura, de apólice de seguros contra o amor dele, entende? Como é que ele se projeta naquela situação. Quanto mais rápido a gente capta isso, mais fácil a gente não entra em alguma armadilha. A gente não traz o inimigo para dentro de casa, por assim dizer. Quer esse inimigo seja uma coisa que nós tivermos fabricado, quer seja uma coisa que uma outra pessoa vai tentar impor sobre o nosso sistema também, tá? E aí vem a nona cobertura, a nossa penúltima cobertura de apólice de seguro contra o amor. Falei pra ela: bom, e depois que vocês se despediram, né, como é que ficou? Como é que tá aí a sua cabeça? Como é que tá seu coraçãozinho, etc, como é que tá? Ela falou assim: "Bom, problema zero, eu tô em vários aplicativos de paquera, tô conhecendo gente bastante, as pessoas mandam fotos pra mim, falam que eu também eu sou bonita, etc e tal, eu me sinto muito desejada". Tá bom. Ela continua falando que ela poderia ter um encontro por dia, inclusive, se ela quisesse.
Falei, tá bom. Aqui, a nona cobertura de apólice de seguro contra o amor é hábitos autodestrutivos. Hábitos autodestrutivos são coisas que nós fazemos rotineiramente, mas que nos consomem. Isso aqui pode ser uma conversa, por exemplo. Digamos que você queira muito namorar, ou digamos que você queira muito manter a estabilidade, o carinho no seu relacionamento presente, tá? Mas você tem várias amigas, ou uma amiga que seja, ou um amigo que seja, que é uma pessoa que não namora, detesta inclusive relacionamentos, enfim, vê isso com muito maus olhos, e essa pessoa é sua melhor amiga, ou seu melhor amigo. Meu, o que vai acontecer? De uma forma ou de outra, essa pessoa, mesmo que não seja a intenção dela deliberada, vai influenciar o seu comportamento negativamente. Isso não sei o que eu estou dizendo, tá? Tem pesquisa científica para isso. Tem um livro, inclusive, que condensa várias dessas pesquisas, chamado O Poder das Conexões. Como os nossos relacionamentos paralelos, no caso amizades, ou no caso aplicativos de paquera, enfim, influenciam negativamente aquilo que nós estejamos procurando. No caso dela, ela confundia, por manter esse hábito autodestrutivo de ter vários aplicativos de paquera instalados no telefone dela, acostumada com vários meninos paquerando ela daquela forma, que ela confessou ser uma forma até vulgar, ela havia estabelecido no sistema dela que para ela se sentir especial, ela tinha que ser desejada daquela forma como aqueles meninos diziam para ela naqueles aplicativos, tá certo? E como aquele menino do encontro dela não agiu daquela forma, ela colocou no sistema dela de que aquele menino não era, de que aquele menino para ela não era especial. E outra coisa, aqui que esse sistema revela, esse sistema de hábitos autodestrutivos, tá? Essa nona cobertura, tá? Revela que ela tinha mais contato, ela se sentia mais à vontade no aplicativo de paquera do que no real, no tete-a-tete real. Por quê? Porque já era uma coisa que ela estava acostumada. Ela se sentia à vontade no aplicativo, mas não à vontade no tete-a-tete, e ela estava fazendo isso cada vez mais real para ela. Uma realidade onde virtual é o natural, por assim dizer, entende? E aqui, uma pequena confusão é a questão de preferir o que está longe a preferir o que está perto. E a forma dela externar isso no discurso dela e também no mundo dela, como ela materializava, como ela tornava o amor dela possível ou impossível, era a primeira cobertura da Policy lá em cima que nós comentamos, que era eu te amo ser, ou eu me abrirei para esse menino ser, ele trouxer uma flor para mim. Poxa vida, é como, eu vou tornar isso de uma forma mais caricata ainda, tá? Uma coisa que eu mesmo já fiz comigo. Eu já fiz isso comigo, porque eu já tomei tropeços do amor várias vezes. E uma das primeiras coisas que eu fiz, um dos primeiros tropeços que eu levei era, pra eu conseguir entrar num relacionamento, de fato poder me entregar, a menina tinha que reunir uma série de características, tá? Características internas e características externas. Olha só o set de características que eu coloquei nessa menina imaginária, porque essa menina nunca existiria, tá? Ela tinha que ser japonesa, ela tinha que ser ruiva e tinha que ter sardas. Quando é que eu ia achar essa menina? No caso, mas isso era uma coisa inconsciente para me proteger, entende? No caso dessa menina, a mesma coisa. Ela também tá tentando se proteger com isso daqui. Quando ela se sente mais à vontade conversando com o pessoal do celular, que só fica trocando fotografia, etc e tal, tratando ela de uma forma, enfim, do que com um cara que tá ali na frente dela, que é uma pessoa legal. Mas no sistema dela, ela falou assim, cara, não me trouxe uma flor. É uma desculpa pra a gente se abstrair da realidade, entende? Às vezes a gente não percebe que nós fazemos isso no nosso dia a dia. Aquela coisa do tipo, poxa vida, eu quero um cara que seja alto, etc e tal. Mas tem um cara que é perfeito pra você, só que ele é baixinho. Putz, nossa, aí me queimou o filme. Aí queimou, mas ele é um cara legal. Ou no caso de uma menina, poxa, tem que ser uma menina que tenha cabelo ruivo, só pra prestigiar o exemplo. Tudo bem, aí você encontra uma menina que tem o cabelo preto, mas uma menina perfeita. E por causa desse detalhe, deixa passar. Mas os hábitos autodestrutivos acabam fazendo essa fuga da realidade, conforme aquilo que nós mais reforcemos. Sobretudo amigos que às vezes falam o seguinte: tá certo, cara, você tem que perseguir tal coisa mesmo. Ou aqueles amigos que falam: tá certo, nenhum homem presta. Tá certo, nenhuma mulher presta. Amigos que, ainda que seja na melhor das intenções, reforçam aquilo que a gente está tentando se libertar. Você está tentando se libertar daquela dor, você está tentando se libertar daquela situação desconfortável, mas aí vem um amigo ou uma amiga e bota você para reforçar aquela situação desconfortável. E acaba sendo o seu maior confidente, ou a sua maior confidente, tá certo? Acaba sendo contraprodutivo. E aí vem a 10ª cobertura, tá? A chave de ouro das apólices contra o amor. Chave de ouro das apólices contra o amor é a generalização, bendita generalização. Acabei de falar pra vocês, homem nenhum presta, ou mulher nenhuma presta, tá certo? É uma coisa que a gente fala, ou alguém fala pra gente, a título de mecanismo de proteção. O problema é que quando a gente tenta se proteger dessa forma, a gente faz
o futuro, pagar a conta do passado, pagar o pato pelo passado. É como se a gente entrasse numa festa, ou a gente entrasse em um shopping para assistir um filme, por exemplo, qualquer coisa. A gente acabou de chegar a um lugar e a gente já entra tomando porrada. Tipo, nossa, por que que eu tô apanhando? Isso é o que a gente tá fazendo com o nosso futuro, quando a gente blinda o futuro, falando que nenhuma mulher presta ou que nenhuma mãe presta. Isso não é verdade. Isso não é verdade. É igual a história do cisne negro. Poxa vida, ninguém sabia que existia cisne negro, mas aí um dia encontraram um cisne negro. Poxa vida, e agora? Da mesma forma, poxa, um amor legal existe, um amor saudável, bonito, lindo, maravilhoso, existe? Com certeza existe, mas coisas de valor são difíceis de encontrar. E aí, para a pessoa se proteger, ela generaliza totalmente. Existem várias formas de generalizar. Generalizar também pode ser você botar um X nas suas próprias costas, falando: eu nunca vou amar de novo, eu desisti do amor, o amor não é para mim, amar é sofrer. Tudo isso são generalizações, sistemas de proteção que nós mesmos aplicamos sobre o nosso dia a dia, sobre o nosso sistema de crença, sobre os nossos sonhos, que fecham o nosso caminho para amar de novo. E aí pode ter uma pessoa que esteja do outro lado da porta, por assim dizer, batendo, tentando escalar um muro, enfim, mas não vai conseguir porque está fechado. A generalização fecha. Quando a gente generaliza, antagonicamente, nós fechamos o caminho, tá certo? Vou recapitular com vocês todas as coberturas que nós falamos aqui. E vou fazer isso porque é interessante que você identifique quais dessas coberturas você tem. Quais são essas pedras no caminho? Porque ninguém tropeça no pão de açúcar, tá certo? Nós tropeçamos naquelas pedrinhas que ficam no meio da calçada, sem querer a gente dá uma topada lá e cai. Então, quanto mais cedo você perceber quais dessas pedrinhas ficam no seu caminho, mais facilmente você identifica como está trabalhando o seu sistema de apólice de seguro contra o amor e levanta as coberturas que para você perceba que já não façam mais sentido. E o segundo passo é você identificar, naturalmente, quando você entender esse nosso exercício aqui, esse nosso vídeo aqui, identificar no outro qual é o sistema de cobertura que ele tem ou que ela tem antes de entrar em um relacionamento com ele ou antes de entrar em um relacionamento com ela. Porque pode ser, por exemplo, que você conhece um cara que é legal ou uma menina que é legal, enfim, e ele ou ela tem, você identifica, que no sistema dele, no sistema de apólice dele, contra o amor dele ou dela, tem algo como que, olha, eu gosto de ser agredido fisicamente ou verbalmente para eu me sentir querido, para eu me sentir especial, para eu me sentir desejado. Lembra que eu falei para vocês que a primeira cobertura era eu te amo ser ou eu me abro para o amor ser? No caso aqui é uma pessoa que se abre para o amor ou se sente amado ser, se sente especial ser, o outro ou agredir com palavras ou fisicamente. Tem pessoas que são assim. Tem pessoas que são assim e são mais comuns do que a gente imagina. Quanto mais cedo você identifica isso, mais cedo você identifica que aquela piscina é muito funda para entrar e você pula fora, tá? É um alerta, um sinal de alerta. São sinais de alerta. Isso aqui que eu tô falando são sinais de alerta que a gente tem conosco e não percebe às vezes. E ao mesmo tempo, sinais de alerta que o outro passa pra gente, às vezes sem perceber. Mas quanto mais rápido a gente ganhar isso daqui, a gente não entra numa roubada, tá? A gente mitiga os erros, entende? Porque uma das coisas que a gente compartilhou no Instagram e também no Facebook foi o seguinte, qual é o segredo pra gente amar de novo, né? Qual é o segredo pra gente amar de novo? Em 3 perguntas. Primeira pergunta, qual é o segredo pra gente amar de novo? Resposta, a escolha certa, a decisão certa. Segunda pergunta, e como eu tomo a decisão certa? Como eu faço a escolha certa? Segunda, pelas experiências ou pela experiência. Terceira pergunta, e como eu adquiro experiência? Resposta, pelos erros, pelas escolhas erradas. Nós temos medo das escolhas erradas, mas as escolhas erradas são professoras. Então, se você identificar, você pode fazer isso com você mesmo agora, nesse momento presente, quais são as apólices de seguro contra o amor que você já tem, pegar os seus relacionamentos anteriores, e tentar identificar por que eles quebraram. Elementos de fratura, não estou falando do dia em que rompeu, tá? Não estou falando do dia que rompeu. Estou falando das pequenas fraturas do dia a dia, que às vezes a gente deixa passar batido. Mas se naqueles momentos de fratura, aquelas pedrinhas no caminho, já tinham ali as apólices de seguro contra o amor ali escancarado, só que a gente deixou passar. Se a gente tivesse identificado antes, ou a gente teria conseguido salvar aquele relacionamento, ou a gente teria pulado fora antes de virar uma bola de neve catastrófica, tá bom? Então eu vou falar com vocês aqui de novo, só os nomes das 10 apólices de seguro contra o amor, tá joia? Beleza, vamos lá. Primeira apólice de seguro contra o amor. Eu te amo se, ou eu me abro ao amor se tal coisa acontecer, ou se o outro fizer tal coisa pra mim. Segunda, eu sei a minha verdade. Você não aceita ser contraditado, sabe que existe essa palavra? Você não aceita que ninguém te contradiga, tá certo? Igual quando eu falei pra menina, quando eu falei da menina aqui, poxa, se ele não te trouxe a flor porque ele queria te trazer algo mais especial. Não, eu sei a minha verdade. Sem desculpa. Terceira, interpretação e dedução. Você
acha que decifrou tudo rapidamente e já deduz que é tal coisa. Já deduz que você não é especial, por exemplo, tá? Já deduz que aquela pessoa não é a pessoa certa para você. Você interpreta a realidade e deduz. Bum. Quarta, eu sei o que eu quero. Eu sei o que eu quero é uma forma de dizer o seguinte: poxa, a pessoa não te deu uma flor, ela te deu uma carta, que é uma forma mais bonita ainda dela entregar a flor dela para você. Se você interpretasse essa carta como uma flor mais especial que você poderia ter recebido, você não enxergaria que foi o presente mais lindo que você já teria recebido de alguém? Mais especial. Só que ela estava fechada para isso a partir do momento que ela falou: eu sei o que eu quero. O que eu quero não é uma carta, é uma flor. Tá? Quinta apólice de seguro contra o mal que a gente levanta: prestigiar o lado vazio do copo. Exemplo: você chegou atrasado 3 horas ao nosso encontro. Poxa vida, poderia ter acontecido com qualquer um. Esse exemplo que eu tô dando pra vocês não é um exemplo qualquer, tá? Esse exemplo aconteceu comigo. E foi com a minha segunda namorada. Ela chegou 3 horas no nosso encontro. Você acha que eu não fiquei chateado? Fiquei. Mas eu não falei que eu fiquei chateado. Eu queria ouvir por que ela chegou atrasada. Porque os olhos dela traduziam que tinha alguma coisa errada ali. Então eu ouvi antes de julgar. Então, essa apólice de prestigiar o lado vazio do copo, ela mata a chance de diálogo, ela extermina a chance de diálogo, tá? Então, tomar esse cuidado de não prestigiar o lado vazio do copo, tá? Sexta apólice, moldar a realidade, a percepção da realidade. Quando nós procuramos enxergar aquilo que consome, aquilo que é negativo, mais de negativo a gente vai encontrar. No caso da menina, ela prestigiou enxergar que ela não era especial. Eu não sou especial, eu não sou especial, eu não sou especial. E foi mais disso que ela foi justificando para ela, que ela não era especial. Ela moldou a realidade, a percepção dela da realidade. Sétima, desejo. Desejo, aqui como eu falei, menina, como eu falei da menina, aquilo que atiçava a menina era uma coisa, e ela achou que o sistema do menino era igual. Não é igual. Cada um tem o seu sistema para ativar. E no caso dele, ele não se sentiu especial para ela. Ele não teve essa conexão, e ela mesma deixou isso daí claro. Ela só falou dela e do ex-namorado dela. Como é que o cara vai se sentir especial e vai querer ter alguma coisa mais do que isso? E às vezes nós fazemos isso sem perceber. Só fica falando da gente, entende? Mas o outro também tem alguma coisa para falar dele. E quando a gente abre o ouvido para ouvir o outro também abre o coração dele para conosco. Tá certo? Próxima apólice de seguro, conexão, falei para vocês aqui, começa pelo olhar, depois pelo diálogo e depois pela pele propriamente dita. Pode inverter às vezes o olhar pelo diálogo, tá? Mas o último é a pele. A última coisa é a pele, tá? A última coisa, primeiro é diálogo, olhar, conexão, começa no olhar e no diálogo, tá? Aí você já sabe se vale a pena entrar naquela piscina ou não. Nona apólice de seguro, hábitos autodestrutivos. Com quem você costuma se relacionar? Quais são as suas amigas ou amigos que ficam colocando coisas na sua cabeça? Às vezes, ainda que não sejam mal intencionados, mas aquilo influencia nosso comportamento, tá? Ou se você passa o dia inteiro em aplicativos de paquera, se você passa o dia inteiro tentando ser desejado ou desejada, postando fotos por aí, quando alguém externar para você carinho, respeito, que você é especial, pode ser que você nem perceba, porque o teu sistema já está habituado àquela ostentação e desejo e tal, aplicativos e pessoas falando, etc. Enfim, são os hábitos que nós alimentamos no nosso sistema, tá? Décima apólice de seguro, generalização. Falar que todo mundo não presta, ou falar que você não vai conseguir amar de novo, falar que o amor não existe, falar que amar é sofrer, generalizações. Quando nós generalizamos, nós fazemos o futuro pagar a conta de um trauma do passado. Poxa, você nem deu a chance pro futuro ainda, ele já tá apanhando. Tá entendendo? Não faz sentido isso. Quando nós nos completamos com esses traumas, às vezes são traumas, quando nós nos completamos, entendemos o que aconteceu, por que aconteceu, identificamos essas apólices aqui que eu falei para vocês, quando isso acontece, você dá uma chance para o seu futuro ser totalmente diferente. É isso que eu tô querendo dizer. Ao passo que, quando você não compreende como essas apólices funcionam, o futuro tende a se repetir, o passado tende a se repetir no futuro. É isso. Vou beber uma água, só um instante, por favor. Joia. Tem alguns comentários aqui, tanto no Instagram quanto no Facebook, como no YouTube. Eu vou ver o que a gente tem, se tem alguma pergunta. Se tiver pergunta, eu já respondo. Se tiver algum comentário em geral, eu apenas agradeço. Legal, vários boa noites aqui, gratidão, gratidão. Triste realidade, às vezes nos apps são mais educados pessoalmente, encontrei, sim, babaca, sinto que... lamento bastante, né, tem bastante disso, sim. Às vezes acontece. A gente compra gato por lebre quando a gente não identifica essas sacadas aqui, essas apólices aí que, enfim, nós temos, mas o outro também tem. Então, quanto mais rápido a gente identifica isso aqui, a gente não compra gato por lebre. Tá legal? Obrigado pelo compartilhamento, Merci. Gratidão. Tem uma no Instagram aqui também, dizendo assim,
Eu passei por isso, acabei vendo alguns sinais. Essa aqui é da Elizabeth, tá bom, pessoal? Acabei vendo alguns sinais e continuei achando que tudo iria melhorar, porque eu queria. Exatamente, aquela percepção da realidade que a gente quer que seja a nossa realidade. E aquela questão, como culpar o vento pela desordem feita? Se fui eu que deixei. Exatamente, se foi eu que deixei a janela aberta. Exatamente. Exatamente. São coisas que a gente não percebe às vezes, entendeu? A gente deixa passar batido. São aquelas pedrinhas no caminho. E é justamente nessas pedrinhas do caminho que a gente tropeça e nem vê o que aconteceu, tá certo? Galera, parece que é isso que a gente tem de comentário no Insta, no Facebook e no YouTube. Gratidão por vocês estarem aqui, meu. Vocês são maravilhosas, maravilhosos. Gratidão, me deixa muito feliz. Amanhã, sexta-feira, às 8 horas da noite, a gente vai ter mais uma live com transmissão multicanal também. Gratidão por todo mundo estar aqui. Vocês me deixam muito feliz, é sério, de verdade. De verdade. Meu carinho a todos vocês, de verdade. Maior gratidão. Se você não está inscrito na Masterclass, faz a sua inscrição, pelo menos conhece aí, tem um link na descrição do vídeo ou na minha bio. Tem lá, Amar de Novo, tal, dá uma olhada, vê se faz sentido para você. E para você que já conhece o nosso trabalho, gratidão por nos acompanhar. Quem está aqui pela primeira vez, gratidão também, uma satisfação. Ótimo noite para vocês, fiquem com Deus e um grande abraço. Tchau, tchau.